Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O versículo que a gente vai estudar, né? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que temos aqui, ó Pai, de louvar e aprender um pouco mais de tua santa palavra. Pai, derrama a tua graça de forma abundante sobre cada um aqui. Toma as mentes cativas em obediência à tua santa palavra e continua nos moldando a imagem do teu Filho. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje nós terminaremos, então, Romanos 5. A gente fez essa leitura desde o verso 12, para a gente ter um apanhado geral do raciocínio de Paulo até agora. Nós temos falado, né, desses dois representantes, Adão e Cristo. Seus atos, de cada um, foi legado uma herança, algo para aqueles que eles representam. A gente viu o que Adão fez, e o que isso resultou, e depois nós vimos o que Cristo fez, e a sua herança, aquilo que trouxe para nós. Hoje nós vamos terminar então aí vamos estudar o verso 20 e 21. E eu coloquei o título desse nosso estudo de O Estandarte do Reino. Você sabe o que é o estandarte? Quem sabe o que é o estandarte? Eu acho que vocês sabem o que é o estandarte, só pelo um outro nome, um sinônimo, que é uma bandeira. Então vê uma bandeira? A bandeira de um país, a bandeira do Brasil, a bandeira do Japão. Quando você olha para um estandarte, para uma bandeira, né? Bandeira da América, todas essas bandeiras. Quando você olha para uma bandeira, ela significa ali o quê? Os princípios de uma nação, né? Você olha para os Estados Unidos, a bandeira dos Estados Unidos ali compõe ali os Estados Unidos da América, e eles têm uma lei, o que rege, que orienta, que governa, e por aí vai. Quando você olha para um estandarte, você está incutido nele os princípios daquela nação, como eles vivem. Hoje a gente vai falar de dois estandartes, para terminar esse raciocínio, né? Dois estandartes de dois reinos. O reino inaugurado por Adão e o reino inaugurado por Cristo. É isso que a gente vai falar hoje. Recapitulando o que a gente estudou na aula passada, estudamos o legado de dois homens, Adão e Cristo. Ambos são representantes de raça, a gente viu isso. Adão, com seu ato de desobediência no Deus de forma irrecusável, a gente falou isso. Não tem como a gente recusar aquilo que Adão fez no Éden. Então, tudo que ele fez trouxe consequências para os seus descendentes. E aí, o que ele nos trouxe? Uma natureza inclinada ao mal, como nós vimos, culpa, nos deu condenação e morte. E a gente viu que Adão procurou seus próprios benefícios. Quando ele transgride a lei de Deus, foi visando o seu benefício próprio, né? Tudo bem que ele não era inclinado ao mal, mas a sua transgressão o tornou isso.
o tornou em rebelde contra o Criador. Então, ele nos lançou, né, fora dos benefícios eternos, né, e nos colocou num estado de miséria, como nós temos falado até agora. E a gente viu o segundo homem, o segundo Adão, Cristo, com seu ato de obediência. Ele fez o oposto que Adão fez. Adão desobedeceu e causou morte e miséria para nós. Cristo, ele obedeceu, ele não visou o seu benefício próprio, ele se entregou por nós. E com seu ato de obediência, ele nos concedeu o que? Vida, justiça, justificação e vida eterna. E Cristo, a gente vê que Cristo, ele se sacrificou pelos seus. Então Paulo tem tratado essa comparação do legado desses dois homens. E hoje a gente vai continuar com isso. Nós continuaremos com esse paralelo que Paulo está fazendo. Por Adão, abunda o quê? O pecado. Por Cristo, superabunda a graça. Por Adão, reina o pecado que conduz as pessoas à morte. Por Cristo, reina o quê? A justiça que vai nos conduzir à vida eterna. É o que a gente leu aí no verso 20 e o verso 21. É a verdade central. Dois reinos foram estabelecidos, os atos desses dois homens. Naquele inaugurado por Adão, consiste o quê? Em seguir os seus passos. Ou seja, desobediência. Adão desobedeceu e nós seguimos nos passos de Adão. Todos nós nascemos em Adão e seguimos os passos de Adão. Tanto que eu falei para vocês que toda vez que você peca, você demonstra que você é um bom filho de Adão. Toda vez que você comete um pecado, você mostra que você dá provas que você é filho de Adão. Porém, no reino estabelecido por Cristo, os seus súditos recebem o que? As benesses da justiça e andam também nos passos de Adão. Lembra da primeira pregação que nós fizemos, o primeiro estudo que nós fizemos em Romanos 1? Né? O título lá estava o quê? As benesses advindas do Calvário que a gente recebeu. O Calvário trouxe bênçãos para nós, benesses que advêm dos atos de Jesus. Foi isso que a gente tem estudado constantemente. Cristo legou para nós bênçãos, e a gente vai continuar falando isso quando tratar do reino que ele inaugurou, o reino de justiça que leva à vida eterna. Certo? Primeiro ponto aí que nós vamos entrar. Um instrumento para mostrar a nossa o quê? Malignidade. Qual o instrumento que Deus usa para mostrar isso para nós? No texto aí que vocês leram, do verso 20 e o verso 21. Tem um instrumento que Deus mostra a nossa malignidade. Ele usa um instrumento. A lei. A lei é um instrumento. Não sei se vocês lembram, mas a gente já estudou uma das funções da lei até agora. Que a lei, ela mostra o quê? Ela mostra o nosso pecado. Só que Paulo aqui, ele vai nos dar um conceito novo, que ele não tratou ainda, até agora em Romanos. Que a lei, ela avulta o pecado, ela aumenta o pecado. Leia aí, ó, Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. O que é avultar, gente? O que vocês entendem por avultar? Avultar. Aumentar. Boa. Mas as pessoas mais vividas? As pessoas mais vividas com isso. Eu estava aqui, tipo... Avultar. É que a minha tradução mas outra tradução fala aumentar. A lei, ela avulta o pecado. A lei, ela aumenta o pecado. Adão, ele nos lançou num estado de miséria, como nós temos visto até agora. E tem várias consequências por nós estarmos nesse estado de miséria. Nós vivemos segundo os prazeres da nossa carne. Que nem Efésios 4, versos 17 a 19, ele diz assim, ó, Paulo aqui, ele é orientando os cristãos de Éfeso. Ele fala assim, ó, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios. Como é que os gentios estavam andando? Eles eram gentios, só que eles foram convertidos. Só que ele fala, não andem mais como os gentios. Como os gentios andavam? Ó, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então nós vimos o estado, temos estudado até aqui, desde o começo de Romanos, que vocês estão vendo, o estado de miséria em que Adão nos lançou.
Ele fez a gente desobediente, andar segundo nossos próprios interesses. E a gente se tornando insensível, a gente, como Paulo diz aí, com avidez cometem o quê? Toda sorte de impureza. É isso que nós se tornamos. E aí, como eu falei para vocês, qual é o instrumento que Deus usa para mostrar aos homens a sua enfermidade? Como disse a irmã, né? A lei. A lei é o instrumento pelo qual, né, Deus nos mostra a nossa enfermidade. E a gente viu já, né, uma das funções lá da lei em Romanos 3, no verso 19 a 20. Vocês lembram? Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. E nós usamos até aquele exemplo, né, da radiografia. Ah, estou com um problema no pulmão, vou no médico, tira aquela radiografia e ela mostra a enfermidade que está nos nossos pulmões, né? A pneumonia, né? Então a lei, ela não foi dada para quê? Para nos salvar. Ela foi dada para mostrar a nossa enfermidade. Então, né, a luz da lei ilumina nas densas trevas, por onde a luz passa, pode-se notar a sujeira, a falha, a debilidade, a fraqueza, os ossos. Quando eu pensei nisso aqui, quando eu escrevi isso aqui, eu imaginei uma pessoa com uma lamparina, né, nem eu coloquei ali, passando ali por uma caverna assim, ou um sepulcro, que ali tem as valetinhas ali assim, que você vê aquela manada de ossos, né, então, cheio de osso. Por onde a luz passa, ela mostra a sujeira, a debilidade, né, do nosso ser e os ossos, porque assim. Aí a gente fala aqui das funções da lei, gente. A lei tem várias funções. Uma a gente já viu, né? A lei identifica aquilo que é pecado e ela retrata o pecado. É o que a gente viu em Romanos 3, no verso 19 e verso 20. Paulo, no verso 20 aqui de Romanos 5:20, ele fala que a lei avulta o pecado. A lei, ela suscita, ela aumenta o pecado. E esse é um conceito novo que ele não tinha tratado até agora. Porque muita gente pensa que a lei é para reprimir o pecado. Mas a lei, por causa da nossa enfermidade, ela traz outra coisa. A lei é uma coisa boa, justa e boa. Porém, ela suscita, ela aumenta. Porque quando a gente entra em contato com ela, a nossa malignidade faz com que a gente queira pecar mais. Por isso que fala, a lei avulta. A lei aumenta o pecado. E outras funções também, que a gente já viu um pouquinho. A lei condena o pecado que ela mesma fomentou. A lei, aquele que pecar, há de morrer, né? O salário do pecado é a morte. E a lei é um aio, ou seja, é um condutor que nos leva até Jesus. Mas aí no verso 20, é isso que o Paulo está dizendo. Esse conceito que ele está trazendo, quando eu coloquei, um conceito novo. A lei aumenta o pecado. E a gente pode ver isso em Romanos 7, que a gente vai estudar posteriormente. A visão judaica, na época de Paulo, era que Deus, ele concedeu a lei para combater os impulsos pecaminosos. E a gente consegue encontrar isso na Mishnah. A Mishnah era o quê? Era uma coleção de escritos ou de tradições orais que formaram a Mishnah. Ela foi redigida ali do ano 70, mais ou menos, se não me engano, até o ano 200 depois de Cristo. E todas essas traduções que haviam no tempo de Jesus foram colocadas na Mishnah. E tinha esse provérbio: quanto mais Torá, mais vida. Porque eles pensavam, quanto mais lei, quanto mais você conhecer a lei de Deus, os impulsos vão ser reprimidos. Só que a gente vê que não é isso que ocorre. É igual ditado, né? Tudo que é proibido. É mais gostoso. Eu ia falar sobre isso. Tudo que é proibido é o quê? É mais gostoso. Depois explica isso pra ele. Não tem trabalho que Tudo não que é proibido é melhor. Então, pelo contrário, ao invés da lei refrear o pecado, ela avulta o pecado. Abre aí em Romanos 7. Romanos 7, do verso 5, e depois do verso 7 a 24. A gente vai ver o Paulo falando sobre essa questão. A gente vai estudar esse texto posteriormente, mas é só para vocês verem como a lei, ela suscita isso em nós. Romanos 7, a partir do verso 20, diz assim, ó:
Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Aí a partir do verso 7, no verso 6. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se ela não dissera não cobiçará. Olha só o que ele diz agora. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outra hora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei mesmo que este se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Que no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneira da lei do pecado que está nos meus membros. Ele até brada aqui, né? Desventurado, miserável homem que sou. Até aí, gente. Então, a lei, em vez dela reprimir o pecado, quando a pessoa entra em contato com a lei, quando a lei fala, não pode fazer isso, desperta um desejo nos homens de querer fazer o contrário. Eu fiz esse teste com a minha filha, eu gosto muito daqueles action figures, aí tinha um lá que eu comprei lá, que eram umas 300, 400 peças assim para montar. E eu montei lá, passei uma tarde montando, e eu não tinha passado cola ainda, né? Eu não tinha fixado. Aí eu falei, chamei minha esposa, vamos fazer um teste, né? Esse negócio da lei e tal. Deixei ele lá na estante, chamei minha filha, e aí minha esposa falou, tá vendo isso aqui? Não pode mexer nisso aqui. Ela devia ter uns 4 anos. Aí eu e minha esposa se espreitamos lá na porta do banheiro e ficamos. E aí a gente viu o dedinho coçar assim, chegou lá assim, tocou assim, só que ele não caiu. Só que foi só um dedinho mesmo. Foi só um dedinho assim. E ele fez assim e voltou. E eu queria que caísse, quebrasse. Falei, mano, vou usar essa ocasião para ensinar. Mas não ocorreu, né? Falei, mano, que pena. Mas a lei, a proibição desperta. Como a irmã Jana falou, o proibido se torna algo mais aprazível a nós. Por quê? Porque o nosso ser, ele se tornou assim por causa de Adão. O pecado, gente, é transgressão, como a gente tem falado sempre aqui. Transgressão da lei, da vontade de Deus. Adão, ele nos legou isso, mamãe. O nosso ser, ele se tornou inclinado ao mal. Por isso que quando ele entra em contato com uma proibição, com uma lei, ele desperta um desejo de querer violar aquela lei. Por isso que Paulo, ele mostra, ele tem mostrado esse cenário para nós, em que o homem se tornou pós-queda. E ele fala aqui que a lei, ela aumenta esse pecado nessa pessoa. A lei aumenta, porque ela suscita no homem um querer de transgredir a lei. E a gente tem visto o que a lei faz. A lei identifica o pecado, a lei suscita o pecado, a lei condena o pecado que ela mesma suscitou. Só que a gente usa a lei para várias coisas. Quando a gente vai evangelizar, você não começa falando que Deus é amor, né? Fala, Deus veio te salvar, mas se você não falar o porquê,
a pessoa nunca vai sentir necessidade. Eu sempre falo assim para as pessoas, você tem que mostrar o pecado dela, você tem que mostrar a enfermidade dela, depois você tem que mostrar a cura. Para isso você vai usar a lei. Porque vai avultar. Quando você mostra, quando Deus abre nossos olhos, ocorreu com vocês, eu acredito, como ocorreu comigo, Deus mostrou a minha enfermidade através de sua lei. E quando eu entrei em contato com a lei e vi a minha debilidade, a minha incapacidade de ser perfeito, a lei me conduziu para outro, para aquele que cumpriu, para Cristo. Só assim nós podemos resolver esse nosso problema. A lei é um excelente instrumento para mostrar a nossa malignidade, como eu coloquei no ponto ali. Porque além dela voltar, ela mostra o que é o pecado e depois ela vai apontar para Cristo. Francis Schaeffer diz, a lei não torna as pessoas pecadoras, mas simplesmente torna mais explícito o fato de que são pecadoras. A lei vai fazer isso. Por isso que sempre use a lei. Então, tipo, a pessoa, você é justa? A pessoa, eu sou. Nunca matei, nunca roubei. Ah, é? Vamos ver. Vamos pegar lá o que Jesus disse. Porque o cumprimento não é só externo, é interno também. Aí quando a pessoa entra em contato e vê que ela não é pura, ela não cumpre de fato os mandamentos, aí se Deus abrir os olhos, ela vai querer o único remédio que pode sanar essa culpa, essa enfermidade que ela tem. Lutero também diz assim, enquanto os pecados são desconhecidos, não há lugar para a cura, nem esperança de que ela aconteça. Pois os pecadores que pensam estarem saudáveis e que não precisam de médico, não suportarão o toque da mão do curador. Portanto, a lei é necessária para nos dar conhecimento do pecado, a fim de que o homem orgulhoso que pensa estar são, possa ser humilhado pela descoberta de sua imensa iniquidade pessoal e suspire e anele pela graça que é oferecida em Cristo. Por isso que esse é o instrumento, gente. A lei vai mostrar a nossa malignidade, a nossa debilidade. E ela vai apontar para quem? Para aquele que cumpriu, Cristo. Que nem eu coloquei ali das funções da lei. A lei é um tutor, gente. A lei é um condutor. Ela nos conduz até Cristo. Olha lá o que diz lá em Gálatas 19. Gálatas 3, 19 a 25. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada para quê? Por causa das transgressões. Até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Um mediador, entretanto, implica mais de uma parte, mas Deus é um. Então a lei é contrária às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça haveria da lei. Entretanto, a Escritura encerrou todas as coisas sob o controle do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor, ou o nosso aio, até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, que a fé chegou, já não estamos mais sujeitos ao tutor. O tutor na era antiga, gente, o aio, né, que cuidava da criança, ele era muito rígido, às vezes, com a criança. E a criança, ela não via a hora de ser libertado do seu tutor. Isso só ocorreria quando ele chegasse à maturidade, não ia precisar mais daquele tutor. Então, a mesma coisa, nós permanecíamos antes de Cristo sobre a lei, sobre o jugo da lei. A lei exigia de nós e a gente não cumpria, e ela nos punia com a sua severidade. E a gente vai trabalhar mais isso no capítulo 7. Só que com a chegada de Cristo nós não estamos mais sobre a tutela da lei. A lei, ela foi e nos conduziu até o Senhor Jesus, porque ela aponta para aquele que é perfeito, para aquele que fez aquilo que a gente não conseguia fazer. E a gente continua aí, a parte B do versículo. Sobreveio a lei para que avultasse o quê? A ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Interessante que 3 vezes Paulo
dá essa alusão de algo que abunda, algo que transborda. Eu até peguei os versos aqui, 15, 17 e 20 no original, e está ali, abundou, que é algo que vem além da medida. O abundância no verso 17 é algo mais que o necessário. E o superabunda aí é algo que chega a transbordar. Então Paulo, nos versículos que a gente vem estudando, ele sempre está dando essa alusão, que a graça abundou, ela superabundou, é algo que transbordou. Que imagem vem na sua cabeça quando algo transborda? Isso, um copo. Eu pensei num copo de água. Eu queria ter feito uma experiência, que não deu tempo. Eu queria pegar um copo assim, como esse aqui, encher de Coca-Cola, uma substância, né, preta, e depois colocar ela na torneira e deixar aquela torrente de água cair naquele copo. O que aquela água pura vai fazer? Ela vai lavar ela vai tirar toda aquela substância, né, e vai chegar a transbordar para fora. É isso que a graça fez quando ela encontrou o pecado em nós. Aquele que foi a chegar, onde a graça chegou naquela pessoa, ela o lavou por completo. Por isso que eu coloquei, onde houve a consciência do pecado, houve o transbordar da graça de Deus. Pois aquele que tomou ciência da sua sujeira, compreendeu mediante o Evangelho que as águas da fonte que jorra para a vida eterna, o lavou de toda a sua imundícia. Eu queria ter feito esse vídeo para vocês, só que não deu tempo. E quando a graça nos acomete, quando a graça de Deus, e a graça aqui, leia-se não só um favor imerecido, mas a graça que ele está se referindo ao que Cristo fez. Toda a obra dele fez. A obra que nos purificou. Quando essa graça nos atinge, quando ela nos toma, ela nos lava por completo. Ela tira toda aquela substância, como eu queria mostrar para vocês, aquela substância de pecado que estava dentro de nós e nos lava. E ela não nos lava só por dentro, mas nos lava por fora, completamente. É algo que transborda, gente. É essa alusão que Paulo quer trazer para nós. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E transbordou, e nos lavou por completo. E aqui a gente vê uma implicação já. A graça é maior que o pecado. A graça tem o poder de destruir o pecado. O pecado, ele não tem poder de fazer frente à graça. Coloquei aqui. Ele não consegue prevalecer ante a graça. Ele não pode resistir a ela. Não consegue sobrepujá-la. Onde a graça de Deus foi manifesta, o pecado e suas consequências bateram em retirada. Então lembre disso. A graça de Deus veio sobre você, ela o lavou. Ela transbordou em sua vida. Ela tem te lavado por dentro e transbordou para fora. Seu caráter mudou, não mudou? Você foi transformado, não foi? Você anda nas pisaduras de Cristo, não anda? Você não anda mais segundo os prazeres da sua carne. Você dá provas que você vive, como a gente tem falado nos outros estudos, que você está ligado ao segundo Adão porque você luta consigo mesmo. Você nega os prazeres, de fato, pecaminosos da sua carne. E você vive segundo os princípios do reino. Você dá provas que você está vivo. Você dá provas que a graça te acometeu. Que a graça te lavou. Que a graça transformou o seu pensamento que estava entenebrecido. Mostra que a luz de Deus raiou em você. Mostra que você foi transformado. Como a gente leu no versículo. Ele nos removeu da onde? Das trevas. Para onde? Para o reino do seu Filho amado. É o que a gente vai tratar já já. Segundo ponto. O reino de escravidão e morte. Deixa eu ver o horário, meu Deus. Verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte. A gente tem uma certa dificuldade para entender o que Paulo quis dizer aqui. Eu coloquei aqui duas opções aqui. Onde foi estabelecido o reinado de pecado, consequentemente, isso conduziu os homens ao quê? À morte. Né? E de fato isso ocorreu. Ou onde foi estabelecido o reino da morte, e talvez aqui leia aqui morte espiritual, passou a reinar o quê? O pecado. E quando o Adão ele come do fruto, algo aconteceu com ele. O seu ser foi tomado pelo pecado. O pecado o escravizou.
Então, constantemente, a partir daquele momento, ele começou a viver para si mesmo, não para Deus. E começou a cometer uma bateria de pecados. Que, consequentemente, como a gente fala, o salário do pecado é a morte. Então, Paulo talvez esteja dizendo isso. Onde foi estabelecido esse reinado, dessa morte espiritual, o pecado passou a reinar. Pode ser que seja isso. Eu coloquei essas duas opções. Onde foi estabelecido o reinado do pecado, isso consequentemente levou à morte. Ou onde foi estabelecido esse reino de morte, dessa corrupção que a gente tem falado, né? Que fez com que o pessoal vivesse nesse reinado de pecado constantemente. Aqui em ambos os casos, um reino foi estabelecido. Onde o quê? O pecado, juntamente com a morte, dominam. Tanto um como o outro. Um reino foi estabelecido. Adão, quando ele come do fruto, ele estabeleceu um reino. Que é o que a gente fala, o reino do pecado. O pecado entrou com sua tirania e aprisionou a todos os homens. E uma coisa terrível, gente. O pecado veio como um tirano, ele aprisionou a todos. Mas quem de nós, se um tirano, um déspota invadisse aqui o Japão e ia privar você da sua liberdade, quem dentre nós não lutaríamos para manter nossa liberdade? Diga para mim. Você não lutaria para manter a sua liberdade? Você não reagiria, você não ia se insurgir contra esse tirano? O problema é que quando o pecado veio e colocou suas algemas, seus grilhões sobre os homens, ninguém reagiu. Quando o pecado entrou no mundo, nós se tornamos escravos. Porém, os homens não recalcitraram, não se insurgiram enquanto o pecado colocava sobre eles os seus grilhões. Por quê? Vocês têm a resposta? Por que ninguém se insurgiu quando o pecado veio como um tirano e nos dominou e nos escravizou? Porque fazia a vontade da carne dele? Já vamos embora. Tá no rumo. Porque quando ele colocou essa algema sobre nós, ele nos deu um presente maligno. Enquanto o pecado colocava as algemas sobre os seus novos súditos, eles nos concediam um maligno presente. Sabe o que ele dizia? Vocês são os seus próprios senhores. Sigam o seu desejo, sigam o seu coração. Por isso, nem de nós. Por isso que Adão, seus descendentes, ninguém se insurgiu contra o pecado. O pecado ele se tornou o senhor dos homens. Só que ninguém não quer esse rei, esse novo imperador. Por quê? Porque ele deu esse presente. Vocês são os seus próprios senhores. Sigam o seu desejo, sigam o seu coração. O problema é que o nosso coração, com a queda de Adão, o que aconteceu com o nosso coração? Ele se entenebreceu, gente. Olha lá que diz Jeremias. Enganoso é o quê? Ele é mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse é o problema. Nós se tornamos nossos próprios senhores. Porém, todavia, entretanto, o nosso coração é mau depois da queda. O nosso coração anseia em desobedecer a Deus. Nós não queremos mais a vontade de Deus. Olha como isso é sério. É muito sério isso. Por isso que o pecado, gente, é rebelião. Quando a gente segue o nosso próprio coração e o nosso coração tem anseios, desejos que estão contra a vontade do Senhor, isso é o quê? Rebelião. É por isso que nós temos estudado constantemente que Deus se enfurece, que Deus se ira, que Deus quer matar o ímpio. Por quê? Ele não quer andar segundo a vontade do Criador. Mas ele quer se estabelecer como o próprio Senhor. Por isso que o pecado nos deu esse presente maligno. Vocês são seus próprios senhores. E quem de nós, não vamos lutar? Porque quem não quer ser o seu próprio Senhor? Só que a gente sabe que nossa vontade não é boa. Ela não é a vontade de Deus. Não é plena. O nosso coração está entenebrecido. A nossa mente foi entenebrecida pelo pecado. E os nossos desejos, os nossos intentos nos levarão à morte. Foi instituído um novo reino, Até coloquei ali um mundo sombrio.
onde o estandarte do reino que Adão inaugurou, está lá o siga teu coração, siga seu coração, joga em gafanhoto. Sigam os seus desejos. O estandarte do tirano do pecado é esse. O seu interesse próprio, o seu próprio interesse, os próprios desejos. Essa é a bandeira que sinaliza aqueles que estão sobre o seu império. E terrível, gente. Terrível é que ninguém quer sair dessa prisão. Porque a sua prisão de pecado se tornou o seu maior conforto. Não tem lei. Por quê? Você é o seu próprio Senhor. Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Esse é o mal. A nossa prisão se tornou o nosso maior conforto. Olha só o que J.I. Packer ele diz. Qual é a essência do pecado? J.I. Packer diz: brincar de Deus. É como um meio para tanto, recusar-se a permitir que o Criador seja Deus, até onde estiver envolvido aquele que assim agiu. A atitude que é a essência do pecado consiste em viver não para Deus, mas para si mesmo. Amar, servir e agradar a si mesmo, sem importar-se com o Criador. Consiste em tentar ser tão independente de Deus quanto possível, colocando-se fora do alcance de sua mão, mantendo-o afastado, conservando as rédeas da vida em suas próprias mãos, agindo como se a própria pessoa e os seus prazeres fossem a finalidade para a qual as demais coisas, incluindo Deus, existissem. O pecado é a exaltação de si mesmo contra o Criador, evitando prestar a homenagem que lhe é devida e pondo-se no lugar dele como padrão final de referência em todas as decisões da vida. Ia continuar lendo, mas o horário está avançado. Então esse é o ponto. Esse reino instituído passou o que? Fazer com que o pecado reinasse, gente. E o pecado reinando, ele vai levar os homens aonde? Qual é o saíço? Qual é o salário do pecado? É a morte. Vocês já assistiram O Senhor dos Anéis? Não já assistiram? O Senhor dos Anéis é fantástico. Tem essa frase, vocês já ouviram? 3 anéis para os reis elfos sobre este céu. 7 para os senhores anões em seus rochosos corredores. 9 para os homens mortais fadados ao eterno sono. 1 para o Senhor do escuro, em seu escuro trono. A terra de Mordo, onde as sombras se deitam. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. Na terra de Mordo, onde as sombras se deitam. Você já viu? Você lembra dos Nazgûl? Quem lembra dos Nazgûl? Parece aquele personagem encapuzado, negro, que anda com aqueles cavalos, que vai tentar capturar os hobbits lá, né? Matar os hobbits. Os Nazgûl, eles eram os reis que receberam esse anel. Os 9 reis. Por isso que eu coloquei a fotinha dos 9 ali. Sauron, ele prometeu poder a eles. Só que, dando aquele anel de poder, ele escravizou esses homens. Por isso que falou um anel para todos governarem. Na escuridão os aprisionaram. O pecado fez a mesma coisa. Ele nos prometeu benesses. Só que ele nos escravizou e nos tornou em quê? Desprezíveis, maus, contras o Senhor, e nos aprisionou na escuridão, em nossa própria cadeia. Né? Esses reis aqui do Senhor dos Anéis é fantástico, porque eles se tornaram aqueles monstros terríveis, aprisionados por toda a eternidade debaixo da mão de Sauron. É isso que aconteceu com todos nós. Só que graças a Deus, gente, nós fomos libertos. Porque um outro reino foi estabelecido. Eu coloquei aqui, ó, a implicação. Aqueles que pertencem ao reino do pecado andam segundo a sua instituição. Qual é a instituição do reino do pecado? Em obediência a seu coração corrupto. Você obedece àquilo que o seu coração ordena. Essa é a implicação de pertencer ao reino do pecado. E essa obediência ao pecado leva à morte, né? Como a gente via aí em Romanos 6,16. Aí a gente vê que o terceiro
ponto, o reino da graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Um outro reino foi estabelecido, gente. O reino da graça foi instituído mediante o que? A justiça de Cristo. Colossenses 1,13 é o que a gente leu. Ele nos libertou da onde? Das trevas. Para onde? Nos transportou para o reino do seu Filho amado. Fantástico isso, né? Nós estamos removidos. Porque, lembra, o pecado, ele entrou em um reino que não era dele. Ele dominou, afligiu os seus súditos. Só que, porém, entretanto, veio o legítimo rei. E o que ele fala? O que ele faz? Ele nos libertou desse reino de trevas. E ele instituiu um novo regimento, uma nova lei, uma nova orientação para os seus súditos. Que ele libertou das trevas. Quem está no reino da graça de Deus tem o quê? A justiça. Onde essa justiça foi estabelecida? Onde começou essa justiça, gente? Na cruz. O ato de justiça de Cristo, sua obra durante a vida, seus feitos, seu sacrifício no Gólgota, deu início a um novo reino, onde as consequências para aqueles que estão nele é vida eterna. E é por isso que eu coloquei o nome, né, do estudo de hoje, o estandarte do reino. Onde foi estabelecido o estandarte do novo reino? Naquela cruz, naquele Gólgota. O estandarte do nosso reino é simbolizado com a cruz. Porque ali foi o ato de amor de Deus por nós, como a gente estudou em Romanos 5, não foi? A maior prova de amor. Fascinante. Então, porque o símbolo do cristianismo é uma cruz, gente. Porque ali foi feita justiça. E ali foi transmitido justiça para os seus. E Cristo também ressuscitou para a nossa justificação. O estandarte do reino foi fixado no Monte Gólgota. Interessante que lá fala assim: quando eu for levantado na terra, atrairei todos a mim. E as suas ovelhas ouvirão a sua voz e hão de quê? De seguir. Cristo, ele foi levantado na terra, simbolizando um novo reino, um novo início, um novo reino inaugurado, o reino de graça, onde reina a justiça. O legítimo rei veio ao seu reino. Lembra que o pecado e a morte entraram num domínio que não eram deles? O legítimo rei veio ao seu reino, subjugou o dominador dos corações, atou a morte e seu estandarte de justiça foi afixado. Sobre aqueles que estão no domínio do legítimo rei, esses desfrutarão das benesses do seu reino. Em contrapartida, aqueles que se manterem rebeldes, querendo continuar vivendo no antigo regime, conhecerão a justiça, a justa ira do rei. Interessante que foi estabelecido esse novo rei. E Deus, ele nos conclama a serem o que hoje? O que nós somos? Nós somos arautos do reino. E a gente é incumbido de levar as boas novas do rei àqueles ainda que vivem nas trevas. Quando você oferecer o evangelho, eles também ressuscitarão, eles também viverão como você viveu e farão parte desse novo reino. Porém, como a gente falou, muitos não vão querer sair da prisão que o pecado os colocou. Muitos não vão querer a graça, até vão achar interessante o evangelho, mas não vão querer abandonar. Até vão falar de Deus, mas não vão querer. Eu lembro da irmã Aline falando esses tempos atrás, a gente está conversando, né? Falando de tal, sabe que Deus fez por ele. Um monte de coisa, foi Deus e tal. Só que eu não consigo abandonar. Eu não quero abandonar as minhas práticas, os meus desejos, os meus intentos. Por isso que fala, está aprisionado. A sua prisão se tornou o seu maior conforto. Por quê? O seu Senhor é assim mesmo, o seu coração. Só que Deus, ele estabeleceu o quê? O seu reino. E aqueles que não viverem segundo as regras do legislador universal, a justa ira irá cair sobre essas pessoas.
Todos os seus súditos são arautos que devem levar a boa nova por todo o seu domínio. O reinado do pecado conduziu os homens à morte. Entretanto, o reino da graça, instituído pela justiça, conduziu os homens à vida eterna. Cristo nos concedeu isso naquela cruz, gente. Cristo concedeu justiça mediante a sua vida. Adão, ele nos concedeu o quê? Um reinado de morte, pecado, que nos levará à condenação, à morte. Cristo, entretanto, o segundo Adão, graças a Deus pelo segundo Adão, gente, ele nos legou justiça que nos levará à vida eterna, a vida com ele. Todos nós necessitamos desse. Todos nós fomos destituídos da graça de Deus, não fomos amados. Todos nós somos destituídos da graça, da glória de Deus. Mas ela pode ser restaurada mediante uma pessoa, que é o que está dizendo aí no restante do versículo. Assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante quem? Jesus. Nosso Senhor. Ó, olha só que interessante isso. A gente termina o verso 21. Só que Paulo, 3 vezes no longo desse capítulo todo, capítulo 5, ele enfatizou por meio de Jesus Cristo. O verso 1, o verso 11 e o verso 21. Porque ele quer dar coesão. O que é coesão? É um raciocínio lógico que parte daquela pessoa. Vamos dizer assim, parte da... Um pensamento. Paulo está querendo demonstrar o quê? Cristo é aquele pelo qual, ou mediante quem, advém o quê? As dádivas. O que está escrito lá no Romanos 1? Romanos 5:1. Justificados mediante a fé. Temos paz com Deus. Mediante quem? Verso 11 ele fala que nós adquirimos a reconciliação mediante quem? E a justiça mediante quem? No verso 21. Por isso que ele fala, Cristo está ligado. Vocês lembram que o estudo que a gente fez em Romanos 5:1? O título, as benesses advindas da onde? Do Calvário. O único meio pelo qual, gente, a gente acessa essas bênçãos advindas do Calvário é mediante o nosso Salvador Jesus Cristo. Não há outro nome debaixo da terra pelo qual importa que sejamos salvos, como diz Pedro. Se é mediante ele, não há outro meio para se adquirir as bênçãos da graça celeste. Não há outro meio, não há outro método, não há outra religião. Só Cristo, só mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos, ou somos alcançados pelas benesses celestes. Por isso que Pedro fala, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo Jesus. Por isso que eu falo para vocês, se agarrem em Cristo. Preguem a Cristo. Porque Ele é o único meio. Ele é o único canal que nos liga com o Pai. É o único canal pelo qual a gente recebe as benesses eternas. As bênçãos eternas. Então Paulo, em todo esse capítulo, ele está mostrando que o único meio de você acessar essas bênçãos é mediante Jesus. Por isso que a gente começou falando. A gente vai começar a falar das bênçãos que foram advindas do Calvário. O o sacrifício de Cristo, o que a obra de Cristo promoveu para aqueles que são seus, para aqueles que fazem parte do seu reino. E a gente vai continuar falando sobre isso. Capítulo 6 que nós vamos entrar, nós vamos falar da santificação, gente. Porque aquele que vive para o novo reino, vive segundo as instituições do novo reino. O reino de pecado fez com que a gente vivesse para si. O reino de Cristo fez com que a gente andasse, como eu coloquei, fez com que a gente andasse nos seus passos. Nós vamos andar como Ele, nós vamos lutar contra o nosso pecado e nós vamos viver vidas santas, refletindo como um espelho a glória de nosso Deus. Quando as pessoas olharem para você, eles vão ver Cristo em você. Eu creio que eles já veem. Quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a graça vem sobre nós, mais somos limpos, mais somos purificados. A gente tem que se despojar. Eu sempre falo isso, né? A gente se despoja do velho homem.
E a gente se reveste do novo homem segundo a imagem daquele que nos criou, ou seja, de Deus. Quanto mais você busca, quanto mais você compreende, quanto mais você aprende, quanto mais você se aproxima do Mestre, mais você se parece com Ele. É bom um pouco de água. Com um copo de água. Lavado por dentro, ele transborda e lava por fora. Pense nessa analogia. Essa analogia é maravilhosa. E aplicações para a gente terminar, né? A lei é um instrumento. E vimos as suas funções. E a gente vai continuar vendo no capítulo 7. Nós devemos entrar constantemente, gente, em contato com a lei. Com a Escritura. Examinar por ela cada área da nossa vida. Como os puritanos, né, gente? A gente gosta de ler os puritanos. Aplicar cada princípio da Bíblia na nossa vida diária. Ver as nossas falhas, ver os nossos erros. Porque nós temos muitos, gente. Eu não sou o marido que eu gostaria de ser, eu não sou o pai que eu gostaria de ser. Eu não me pareço com Cristo como eu gostaria de parecer. Mas quanto mais eu busco, quanto mais eu me deparo com a Escritura, ela mostra minhas falhas. E nós temos que urgentemente tentar repará-las. E isso a gente vai conseguindo, entrando em contato com a lei, entrando em contato com a Escritura. Segundo, a graça superabunda. Ela nos lavou completamente, gente. Não deixando resquícios de mácula. Mesmo que mesmo aquele que está mais enforcalhado com o pecado pode receber a graça. Pode receber a graça e ela superabunda. A pessoa mais suja, está mais enforcalhada com o pecado, há chance para ela. Porque a graça superabunda, a graça lava, a graça redime, a graça lava por completo. Porque às vezes, aquela pessoa não tem jeito e tal. Não. A graça lava todos. Há perdão para todos aqueles que se refugiarem debaixo do nosso Senhor. Então levem essa palavra para eles. Que a graça também, essa graça que acometeu vocês, pode acometer eles também e lavá-los. Terceiro, o reino foi estabelecido mediante a transgressão de Adão. O reino do pecado. Nele consiste o quê? A rebelião contra o Criador. Sua lei é a de fazer o que o seu coração deseja. O coração, por ter sido prejudicado na queda, nem tudo que ele deseja é bom. Portanto, devemos supervisionar nossas inclinações, todos os seus intentos, todos os seus desejos. Você tem que saber que o seu coração é mau. Então, você tem que supervisionar eles mediante a palavra de Deus. Por isso que é maravilhosa a palavra de Deus. Será que o que eu estou desejando, o que eu estou almejando, condiz com a palavra de Deus? Porque para nós, como a Bíblia diz, gente, há caminhos para os homens que parecem bons aos seus olhos, mas são caminhos de morte. Por isso que a vontade de Deus tem que reger o nosso coração, o nosso pensamento, nossos intentos. Não, a gente não pode deixar que o nosso coração sobrepuja, vença. Né? A gente tem que, o que Jesus sempre fala, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Aí. Nosso coração, lembre disso, seu coração não é bom. Você olha para o mundo, você vai ver as pessoas seguindo o seu coração e elas têm destruído a sua própria vida e a vida dos outros. Então, supervisione os seus desejos mediante a palavra de Deus, para que você não cometa esse pecado contra o Criador e prejudique a si e o próximo. Quarto, o reino da graça foi instalado. Aquele que pertence a esse reino estão debaixo da regência do rei. Insubordinação não deve ser a marca que caracteriza um cidadão do reino. Você diz que é crente, mas você vive contra os princípios do reino. Você mente, você faz um monte de coisa, né? Você diz que pertence ao novo reino, mas você vive contra ele. A gente tem falado sempre disso, né? Uma pessoa que se diz crente, mas continua vivendo a cada dia no pecado. Como eu gosto muito daquele versículo em 1 João, né? Aquele que vive pecando não viu e nem sequer conheceu a Deus. Porque ele dá mostra, ele dá características que ele de fato não foi redimido. Que ele não luta contra si mesmo. O novo reino foi instaurado, gente. Nós vivemos segundo os princípios do reino, do Senhor. Eu sei que a gente não vai ser perfeito.
Só que a gente não vai permanecer nos nossos erros. Lembre disso. Aquele que pertence ao reino, ele luta constantemente. Você dá prova que você está vivo, você luta com os seus desejos pecaminosos todos os dias. Eu sempre falo para as pessoas, eu não sou perfeito, eu luto com a minha natureza todos os dias. Muitas vezes eu venço, outras vezes eu perco. Mas eu não permaneço lá. Não pode, a gente não pode permanecer. E por último, o único meio de acessar as bênçãos celestiais é mediante Jesus Cristo. Através dele temos paz com Deus, somos reconciliados e somos introduzidos em um novo reino. Cristo é o caminho, gente. Então apresentem Cristo para as pessoas. Qualquer oportunidade que vocês tiverem, preguem sobre Cristo. Falem sobre Cristo. Ele é o único canal que nos liga, que nos faz com que a gente seja alcançado pelas benesses divinas. Tenha sempre isso em mente. Amém? A gente continua agora no capítulo 6 e nós vamos falar dos resultados dessas pessoas que fazem parte desse novo reino, né, Miguelzinho? Um reino de santidade, refletindo a santidade do nosso mestre. Amém? Então não perca os próximos capítulos. Amém, queridos. Vamos orar? Irmão Rio, pode orar por nós?